E aí, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro de tudo, eu queria pedir desculpas, não teve vídeo no último sábado, né, ontem. Eu não me sinto na obrigação de colocar vídeo todo dia, mas eu tenho colocado, então todo mundo, acho que quem segue o canal ali mais fervorosamente espera um vídeo. E eu não fiz um vídeo, então peço desculpas a esses que ficaram esperando. Foi por absoluta falta de tempo, né? Neste sábado eu fiquei com a agenda cheia aí de escalas no Fox Sports, né? Comentei um jogo do Campeonato Espanhol e depois participei, isso no começo da tarde, e depois participei de um programa de debate, no meio da tarde, na verdade, e depois um programa de debate também no Fox no começo da noite. Então, basicamente, eu fiquei com o dia inteiro dedicado a isso, porque lembrando que quando você vai fazer um programa de TV ou comentar um jogo, você não fica só na hora do jogo, na hora do programa que você tá lá ocupado, você tem que ficar estudando, preparando antes, se concentrando, tudo, né? Então acabei não fazendo. Então vou compensar que neste domingo vão 2 vídeos, tá? Este aqui é o primeiro vídeo, provavelmente o primeiro que você está vendo, né? Vamos falar aqui de eleições, porque está tendo muita eleição em clube brasileiro. Eu não vou fazer vídeo de todas as eleições de clube brasileiro, tá? Tem muita eleição em clube brasileiro neste ano, por coincidência ali do encaixe de mandatos. Eu não vou fazer de todos porque alguns não tem muita novidade em relação a coisas que eu até mesmo já falei. Por isso eu não fiz vídeo, por exemplo, com a mudança de presidente do Botafogo, porque eu já fiz vídeo falando sobre gestão do Botafogo e a mudança de presidente não mudou nada nas necessidades do Botafogo, inclusive a situação da Botafogo SA, a necessidade de o Botafogo achar alguma saída e tendo a Botafogo SA como uma grande possibilidade. Não mudou nada, por isso que não saiu o vídeo. Vasco, teve 2 eleições já, na falta de uma eleição teve 2 já, e a gente não sabe ainda o que vai acontecer na eleição do Vasco. Quando a gente descobrir o que acontece, eu penso no que faço, talvez role sim, é possível que role algum vídeo, né? Cruzeiro, já tinha falado da gestão do Cruzeiro, os desafios do Cruzeiro, não muda nada com a mudança de presidente, os desafios continuam mesmo, né? Bahia teve eleição nesse sábado, mas o Guilherme Belintani foi reeleito. A gestão do Bahia é tida como muito boa, fora do campo, dentro do campo precisa melhorar. O desafio dele fica basicamente descobrir melhor uma gestão do futebol, para conseguir fazer com que os resultados em campo comecem a refletir melhor os resultados fora de campo. Ele tem o Inter. O Inter aí é intrigante porque o bicho tá pegando na eleição do Inter que tá chegando, né? Mas vamos falar de outras 2 eleições deste sábado, né? Não a do Bahia, mas a de São Paulo e de Santos, com Andrés Rueda, eleito presidente do Santos, e Júlio Casares, eleito presidente do São Paulo. Eu não vou fazer um vídeo de cada um como eu prefiro fazer, tá? Eu não gosto muito de empacotar muito assim, porque eu acho que cada torcedor vai querer ver um espaço dedicado só a ele, né? Mas nesse caso eu vou empacotar um pouco, porque esse também ia ficar muito cansativo para quem vê todos os vídeos do canal, ficar vendo assim, um vídeo de eleição do Santos, um vídeo de eleição de São Paulo, daqui a pouco já teve a eleição do Corinthians, daqui a pouco tem eleição, sei lá o que, do Vasco, depois do sei lá, vai ficar muito cansativo. Então, como esses 2 vieram no mesmo dia ali, eu vou empacotar num só, tá? Então eu peço até desculpa se torcedores do Santos e do São Paulo se incomodarem com isso, já antecipo pedindo desculpa aqui, mas pretendo caprichar o máximo possível nos comentários para fazer valer a pena, tá? Vamos falar primeiro do Santos, né? Porque a eleição do Santos estava meio sem presidente, né? O Orlando Rolo, que era o vice do José Carlos Pérez, tinha assumido com o impeachment do José Carlos Pérez, né? E o Santos estava uma zona. O Santos, por exemplo, pretendia vender o Veríssimo e não conseguia vender o Veríssimo para o Benfica, porque o presidente, como estava em fim de mandato, não podia vender o Veríssimo sem aprovação do Conselho, e o Conselho não estava aprovando a venda do Veríssimo. Agora talvez essa coisa desenrole, tá? Então fica atento, o torcedor do Benfica também, que eventualmente veja o vídeo, porque eu sei que tem alguns portugueses que veem o canal aqui, tá? Mas o José Carlos Pérez fez uma gestão horrorosa, foi terrível a gestão do Pérez, terrível. Foi um milagre o Santos ter tido desempenhos dignos em campo, estar tendo neste momento um desempenho digno em campo, é um milagre quase, assim, considerando, é um milagre, quer dizer, muito mérito dos jogadores, muito mérito do São Paulo no ano passado, mérito até do Cuca neste ano, tá? Mérito da comissão técnica, mérito dos profissionais que trabalham nas categorias de base do Santos, fazem um trabalho espetacular, e assim, sempre estarem conseguindo entregar jogador útil para o time adulto. Não importa
qual besteira, não importa o tamanho da besteira que faça a diretoria do clube, de como ela deixa o clube em situação delicadíssima, o seu time principal em situação delicadíssima, sempre tem garoto saindo da base que vai entregar. Né? Não vai ser sempre que nem a geração do Diego e do Robinho foi campeão, a do Neymar e do Ganso foi campeão, mas vai entregar um desempenho ali que deixa o Santos ali com uma campanha interessante, que inclusive que é o que a gente está vendo agora. Tá? É inacreditável isso. Mas assim, mérito desse pessoal, porque se dependesse da gestão do Santos, estava tudo errado. O José Carlos Pérez jogou muito dinheiro fora, o Santos está numa situação financeira muito ruim já há um bom tempo. Isso já é sabido, até porque vem numa sequência de gestões muito ruins, né? Então aí a gente pega Modesto Roma também, né? Não é só o José Carlos Pérez, mas aí uma sequência de gestões ruins, não vou dizer que é fatal porque o clube não morre, né? Mas é muito duro o golpe na situação de qualquer clube, por maior que ele seja, ter uma sequência de gestões ruins, e o Santos teve pelo menos sequência de 3 gestões muito ruins. Né? E muito dinheiro jogado fora. Não é muito dinheiro jogado fora. Então, o Santos vai para uma eleição em que ninguém é candidato de situação. Né? Isso é um pouco incomum com o São Paulo, mas a gente chega no São Paulo mais na frente. Né? Mas ninguém é candidato de oposição, ninguém é candidato de situação, na verdade, no Santos. Ninguém ele coloca claramente ali. Né? Então, todo mundo tem um discurso ali de renovar. O discurso do Andrés Rueda tem algumas coisas interessantes, mas que assim, é um discurso direitinho, tá? Um discurso comportadinho. A gente tem que ver até onde isso vai, daqui a pouco eu falo disso. Né? Algumas coisas do discurso dele. Parar de gastar dinheiro. Se for para gastar dinheiro contratando o jogador, pensar muito bem quem está contratando, fazer um trabalho muito bom de avaliação dos jogadores para gastar dinheiro só no jogador certo, para potencializar o uso da base. O uso da base não só para fornecer jogadores que vão manter o Santos como um time competitivo, mas também como a base que vai acabar salvando muitas finanças do Santos. Então o Santos reduziria muito os seus custos, né, até porque passaria a ter um elenco com base em jogadores mais bem identificados no mercado, o que também pode indicar jogadores que até podem ser úteis, mas jogadores mais baratos. O Marinho é um exemplo disso, tá? O Marinho é um exemplo de uma contratação que talvez se encaixe nesse discurso, tá? Então, assim, é um discurso que é mais contratar o Marinho e menos contratar uma estrela ali, o Robinho, tá? Então, acho que o Santos, o Andrés Rueda parte por esse caminho. É um discurso que eu acho correto, mas assim, é até um pouco óbvio, mas beleza, pelo menos ele não vem com aquelas promessas de o Santos tem que pensar grande, como tem candidato à presidência de certos clubes grandes aqui no Brasil, clube que está quebrado, que vem com esse discurso aí de pegar empréstimos bilionários, contratar grandes estrelas europeias, né? Então, o Santos, pelo menos o Rueda tem esse discurso mais correto. Ele também fala em reformar o CTR Pelé, modernizar o CTR Pelé e o CT do Meninos da Vila, né, o CT da base. Também acho que um correto, faz sentido ali nessa coisa de potencializar a utilização do seu time. Você tem um centro de treinamento muito bom, porque daí a qualidade do treino é melhor, a qualidade da preparação atlética do time é melhor, então com tudo de menos se aproveita melhor o dinheiro que você está investindo e melhora a base, porque se aproveita, porque daí você desenvolve melhor os jogadores da base. Faz sentido. Tá? Onde pode gerar algumas questões ali no Rueda? Ele fala em conversar com a W Torre, né, que inclusive perdeu o seu fundador, né, o Walter Torre, morreu nesta sexta-feira, né? Mas ele fala em conversar com que a W Torre teria feito já uma proposta de fazer na Vila Belmiro algo parecido com o que foi feito no Allianz Parque. Imagino que dimensionado para o potencial econômico de um estádio em Santos, na Baixada Santista, na comparação de um estádio central em São Paulo. Mas que a W Torre aí teria já oferecido um acordo com o Santos, e ele fala em ir para frente com esse acordo. Tá?
isso é uma coisa que já é um tema um pouco mais polêmico lá dentro do Santos, né? Por exemplo, o que isso indicaria? Só uma super reforma da Vila? É uma coisa que já foi muito prometida por presidentes e mais presidentes do Santos, inclusive o José Carlos Pérez veio com uma cartada dessa pouco antes dele ser empichado, mas é uma coisa polêmica porque ao longo da história já teve muita proposta de estádio para o Santos que não tinha pé nem cabeça, tá? Que não era uma coisa, ou que não valia a pena para o clube, ou que não valia a pena para ninguém, que não tinha pé nem cabeça. Já chegaram a falar em construir um estádio em Cubatão. Para quem não sabe, é uma cidade na Baixada Santista, vizinha a Santos, mas é uma cidade que não tem litoral. O terreno é mais barato, mas também é uma cidade de padrão econômico já bem menor. É uma cidade bem industrial. A gente já falaram de construir estádio em Diadema, né, no ABCD, né, no grande ABC de São Paulo. Também, para quem não é de São Paulo e não conhece, é uma região da grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, colado no município de São Paulo, mas que fica bem no meio do caminho entre Santos e a capital. Né? Então já falaram em construir estádio lá, já vieram com um monte de projeto. Então vir mais um é uma coisa que merece uma atenção, porque já viu muita coisa sem pé nem cabeça, tem que ver se faz sentido para o Santos e se faz sentido para o investidor, porque se não fizer sentido para o investidor, você tem que desconfiar. Você tem que prestar atenção, não é que você está querendo defender o interesse do investidor, um torcedor santista não está querendo defender o interesse do investidor, está querendo defender o interesse do Santos. Mas se o interesse do investidor, se não fizer sentido para o investidor e a coisa ir para frente, é porque tem alguma coisa que você não viu na história. Entendeu? Que vai fazer esse sentido para o investidor. O investidor não é bobo, não vai botar dinheiro dele em algo que ele sabe que ele vai perder dinheiro, ainda mais a W Torre, que já está com experiência na área de estádios por causa do Allianz Parque. Né? E outra coisa que ele fala é em voltar a jogar, e esse não está acontecendo por causa de pandemia, tudo, né? Mas ano passado acontecia, depois deixou de acontecer, mais para o brasileiro, mas jogar com uma certa frequência na capital, que também é uma coisa que sempre pega ali na questão do Santos, mas a ideia seria jogar mais na capital. Ele teria eventualmente fazer algum acordo no Pacaembu, mas ele mesmo falou que isso ainda tem que ver como é que seria, porque tem que ver como é que vai ser o modelo do Pacaembu, mas é uma tese que ele defende. Tá? A questão aí do Rueda, que acho que merece um pouco de atenção, o Santos é um clube muito quebrado politicamente, né? Então sempre tem muitas brigas internas no Santos, por várias questões ali. Uma das que mais polarizam as discussões são a questão de jogar na Baixada Santista ou jogar na capital, porque tem a galera da Baixada que só quer jogar na Baixada, tem a galera da capital. Se você quer, e aí vai uma questão extra aí, se o Rueda quer jogar com uma certa frequência na capital, o que faz sentido do ponto de vista econômico, porque você acaba levando públicos muito maiores no Pacaembu, ou até se você alugar um estádio ali, o Allianz Parque, se você alugar um estádio na capital, você vai levar o Morumbi até, num momento super decisivo, você vai levar mais gente do que você leva na Vila Belmiro, então você ganha mais com bilheteria. Por outro lado, né, se você fizer uma quantidade grande de jogos na capital, como é que você vai convencer um investidor como a W Torre ou quem quer que queira investir a botar dinheiro para refazer bastante o estádio? Já que você vai refazer, ele vai querer que você jogue sempre lá. Né? Então é uma coisa ali que vai ter que ser conversada e tem que ver se esse assunto acaba não polarizando, esse assunto entre outros, né, mas acaba não polarizando tanto a ponto de criar uma instabilidade política no Santos, o que é muito comum no Santos, né? E bom, o último presidente foi empichado. Então, acho que a principal tarefa do Rueda é cumprir a promessa dele, que não é uma promessa fácil, é uma promessa muito fácil de fazer, porque o discurso é muito bonitinho no mundo de hoje, ainda mais depois que o Flamengo virou esse monstro econômico que o Flamengo virou, ganhou tudo no ano passado. É muito bonitinho, muito fácil falar que você tem que fazer uma gestão bonitinha, gastar pouco, aproveitar os recursos, tudo, ainda mais alguém que tem um histórico de categoria de base como o Santos tem, então é mais fácil ainda emplacar esse discurso. Emplacar o discurso é uma coisa, emplacar as ações já é mais difícil, porque você vai ter que bancar ações um pouco duras. Então vamos ver se o Rueda consegue, esse é o desafio dele.
bancar o discurso dele, a parte boa, e conseguir aí criar um ambiente aí para acertar essas questões aí, se ele quer reformar mesmo a Vila Belmiro, achar um projeto realmente que seja um negócio que seja bom para o Santos, e ainda ver essa coisa da capital. Eu defendo que o Santos jogue na capital com alguma frequência, tá? Até para manter, reforçar esse caráter de um time de duas cidades, que é importante para o Santos continuar sendo um time de massa. Tá? Não virar só um time da Baixada Santista, sendo que na capital o Santos tem menos torcida, né? Então ele tem que estar presente aqui para conseguir reforçar a renovação dessa torcida na capital, que é onde tem ali 15, 20 milhões de pessoas. Falando na capital, vamos para o São Paulo. O desafio do Casares na verdade, agora conseguir mostrar que ele é algo diferente sem fazer nada muito diferente nesse primeiro momento. A gestão, essa eleição de São Paulo foi uma eleição muito curiosa, porque o processo eleitoral já vem de bastante tempo, todo mundo já estava querendo que o Leco saísse lá, os torcedores do São Paulo querem matar o Leco, odeiam o Leco, sei lá o quê, né? Já há muito tempo, o Leco é o símbolo das desgraças do São Paulo. Quando ele foi diretor de futebol, deu tudo errado, e agora de novo, sei lá o quê, né? Então, assim, o São Paulo tinha uma ideia de renovar, mudar tudo, porque tá tudo errado lá. Tudo errado lá. Porque o Raí não faz nada, Lugano, tudo errado, o Pássaro não é São Paulino, e sei lá o quê, todas aquelas histórias lá, né? E então, o discurso era muito fácil até 2 meses atrás. E o processo eleitoral já estava comendo já há muito tempo. O Júlio Casares é presidenciável do São Paulo desde a década de 2000, desde a década passada. Ele era diretor de marketing do São Paulo, na época do Juvenal Juvencio, e ele que lançou, naquela época do Tricampeonato Brasileiro do São Paulo, ele lançou algumas campanhas do São Paulo Soberano. Eu não sei se todas elas são dele, mas é daquela época ali do Soberano, da conversão tricolor, né, que era uma campanha ali para converter torcedores de outros times ao São Paulo, né, batismo tricolor, todas aquelas coisas ali da época dele, né? E então ele já é um cara que já estava tentando emplacar o nome dele como presidente de São Paulo há mais de uma década. Só que daí o Juvenal Juvencio consegue lá aqueles títulos e ele consegue, mudando lá as regras, tudo, ele consegue continuar ele consegue novos mandatos, então ele consegue esticar a permanência dele na presidência, e depois vem o Leco. Então, assim, acabou demorando. Depois vem o Aidar, né, que depois foi aquela tragédia toda do Aidar, depois vem o Leco, e daí então demorou muito para abrir espaço para o Júlio Casares, né, mas que é um cara que já se lançava ali como candidato há muito tempo. Ele foi diretor de marketing da Record também, naquela mesma época que ele era diretor de marketing do São Paulo, né? Então, toda essa história ali do Júlio Casares presidente já vem de longa data, e neste ano já se falava nisso, já desde o começo do ano já se falava no final na saída do Leco. E até porque tinha essa coisa, quando o Leco sair, finalmente o Rogério Ceni vai voltar, o Rogério Ceni vai voltar a ser técnico, tudo. Então é um papo que já rolava há muito tempo, né? E nesse processo, ninguém queria ser o aliado do Leco. Então é uma eleição que meio que não tem um candidato de situação também, tá? O Casares era o mais candidato de situação, assim, era o que dava para se dizer como candidato da situação, mas não havia uma declaração assim, o nome da continuidade. É uma situação que se vende sem ser realmente uma situação raiz ali, que vende com uma continuidade do bom trabalho. Então, na verdade, é uma situação meio envergonhada, e ele vende muita ideia de renovação. Ele é do mesmo de grupo político próximo, mas vendia a ideia de renovação. Então todo mundo ficou esperando. Bom, então quando o Leco sai Fernando Diniz só tá fazendo bobagem, entra Rogério Ceni, e ficou o ano inteiro com esse papo, né? Só que o São Paulo engrenou. O time em campo começou a engrenar, o trabalho do Diniz pegou, então o trabalho do Diniz está mostrando o resultado. O Raí, que apanhava da torcida verbalmente e nas redes sociais todo santo dia, de repente passa a ser o cara que bancou o Fernando Diniz, o cara que teve a visão de manter o Fernando Diniz, mesmo com a eliminação para o Mirassol, com a eliminação para a LDU, com a eliminação para o Lanús, manteve o cara lá, e agora o São Paulo está na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, você vende o discurso de renovação, mas agora não é para renovar muito, não. Então, o desafio do Casares
segurar a própria vaidade, e ele é um cara vaidoso, né, segurar a própria vaidade e pelo menos no primeiro momento saber fazer uma transição suave, que não crie a menor instabilidade, até porque agora ninguém vai querer, se o São Paulo tiver uma queda brutal nesse finalzinho de temporada e perder o título brasileiro, perde a Copa do Brasil ali e depois perde o brasileiro depois de abrir 7 pontos de vantagem. Ninguém vai querer ser o pai dessa queda, né? Dessa queda na reta final. Ninguém vai querer ser visto como culpado, né? Então é fazer uma transição mais leve possível. O Casares não deve manter o Raí, a relação dele com o Raí não é tida como das melhores. O Pássaro também deve sair porque ele é muito criticado pela torcida, por essa porra, o Alexandre Pássaro, sei lá o quê, filho de papai, porque não sabe das coisas, porque não é São Paulino, todos esses papos aí, né? Então devem sair. Mas eles foram os 2 principais fiadores do Fernando Diniz ali na diretoria, né? Entre os dirigentes. Então, colocar alguém lá, e o Muricy já é um pouco isso, segue esse caminho, né? Ter já antecipado um convite ao Muricy já é um jeito de indicar isso, mas fazer isso não só nos nomes, mas também em ações, né? De conseguir colocar novos nomes ali, mas sem criar instabilidade, deixando muito claro para o Fernando Diniz, para a comissão técnica e como um todo, e para o elenco, que nada está mudando no trabalho. Pelo menos por enquanto nada está mudando. É só uma mudança de nome, é a coisa mais natural do mundo. Tem que vender essa ideia. Tem que convencer todo mundo que não, essas mudanças são naturais, não se preocupa, não vai mudar nada no final das contas. Tá? Esse é o desafio do Casares nesse primeiro momento. Né? Ele poderia até manter os caras, né? Mas não parece muito. Depois de já ter vendido tanto um outro discurso, tudo, eventualmente já ter se comprometido com algumas questões até internas lá no Conselho de São Paulo, aquelas coisas de eleição, né? Ainda mais eleição de São Paulo, que é eleição realmente só do Conselho fechado mesmo, ali não é nem para sócios, tudo, então bem pouca gente vota. Então, o desafio do Casares nesse momento é esse. Tá? Depois que terminou a temporada, independentemente do resultado da temporada, tá? O desafio dele vai ser mostrar que é a pessoa certa para corrigir o que estava eventualmente de errado e manter o que estava certo, e ali não ser mais um novo Leco, sei lá o que, tirar o São Paulo do Leco, porque mesmo com o São Paulo jogando bem agora, a torcida continua odiando o Leco, né? Então ele vai ter que, daí sim, fazer uma cara de renovação, mas neste primeiro momento segurar um pouco e conseguir fazer essa transição o mais suave possível. Esse é o grande desafio do Júlio Casares. Mas é isso, então, se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, dá um joinha para baixo, é todo direito. Se inscreve no canal se você não está inscrito, clica no sininho se você não clicou, e escreve aqui embaixo o que vocês acham, sobretudo se vocês são São Paulinos, santistas, né? E também torcedores do Bahia, que eu falei rapidinho do Belintani aqui, não fiz o vídeo porque é bem caso de continuidade mesmo, né? Mas se você é torcedor do Bahia também, deixa registrado aí o que você acha, já que o Bahia também está entrando numa nova gestão, né, num novo mandato da mesma gestão de antes. Tá bom? Tchau, tchau.